Hoje nós temos um tema maravilhoso, a excelência ministerial, um alvo a ser atingido. Liderança que permanece em um mundo de transformações. Em 1 Timóteo 3:1 está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Requisitos: maturidade espiritual e experiências profundas com Deus. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém. Eu vou ter aqui 3 terças-feiras, e nessa primeira de hoje nós vamos praticamente fazer uma introdução sobre liderança, porque eu tenho várias informações, inclusive experiência nessas informações, do que é realmente uma liderança, que está incluído tanto obreiros, obreiras, pastores, todos que lideram, e quem tem cargos na igreja também, e mais, esse estudo sobre liderança, ele traz um pouco também até para a nossa vida secular, para a família, para o trabalho, né, para a vida, né? Porque querendo ou não, nós estamos liderando em algum momento, ou na igreja ou fora da igreja, mas o foco principal aqui é a igreja, né? Tá certo? É o reino de Deus, então será mais voltado para o reino de Deus. Então, meus irmãos, como já foi lido aí, o tema é a excelência ministerial, tá? Um alvo a ser atingido. Então, todos aqueles que se dispõem a trabalhar, principalmente como líderes, um líder já se espera alguma coisa dele a mais do que os outros, tá? E o que se espera de um líder é a excelência, porque vai depender muito dele para qualquer organização funcionar. Então, quem quer fazer a obra de Deus, tem que ter esse propósito no coração, a excelência. É um alvo a ser atingido. Primeiro porque a obra de Deus, nós vamos ver aqui, reforçar o que os irmãos já sabem, nós temos o Espírito Santo, Deus, que está na vida dos crentes, dos servos de Deus, para fazer a obra do Senhor. Tá? Fazer a obra de Deus. A excelência no reino de Deus só é alcançado ou nos aproximamos se de fato o Espírito Santo, Deus, estiver nas nossas vidas, porque toda a informação, todo o conteúdo que nós adquirirmos da letra, sem o Espírito Santo, não vai ter um bom desempenho na igreja, né? Porque aí nesse momento a liderança ela se diferencia muito da igreja em relação ao mundo secular. Porque a liderança na igreja, o propósito primeiro dela é alcançar a vontade do Senhor, o que o Senhor quer. E só o Espírito Santo, Deus, na nossa vida, é que vai nos fazer usar de forma eficiente, eficaz, esse conhecimento, tá certo? Então, uma liderança que permanece. Esse é um grande desafio, irmãos. Muitos líderes já ficaram para trás, já abandonaram, já deixaram a obra de Deus, já não, né? Outros não são mais os mesmos em relação a Deus e a obra de Deus, já mudaram, né? Já tem outras intenções, outros propósitos. Então, tudo que nós falamos de liderança hoje, em relação à obra de Deus, é para alcançar a vontade do Senhor, porque é para isso que Ele chama os líderes, é para que os líderes façam exatamente aquilo que Ele, o Senhor, quer que seja feito. Tá? E só assim nós estaremos garantindo a nossa permanência como líderes. Tá? E aí nós temos mais um desafio, em um mundo de transformações. Então imagina a liderança hoje, no dia de hoje que nós estamos aqui, usando recursos literários da Bíblia de 3.500 anos atrás, historicamente, né? Coisas muito antigas, né? Esses dias uma pessoa postou na internet que ele ligou para Paulo para poder pedir algumas orientações a Paulo, né? Um cristão, né? E aí foi bem interessante a forma como ele pergunta a Paulo, e
E as respostas é exatamente usando a Bíblia, né, a doutrina que Paulo ensinou. Aí eu falei para quem postou, disse assim: a mensagem está boa, só está errado. Não era para ligar para Paulo, era para falar com o Espírito Santo que está na nossa vida, né? Então, se alguém tem dúvida do que Isaías escreveu, do que os profetas escreveram, Paulo, há tantos anos atrás, bom que Paulo estivesse aqui hoje para nos ensinar, mas ele já foi. Mas nós temos o Espírito Santo, e nós vamos ver um detalhe sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós podemos pegar qualquer literatura cristã de Deus, Bíblia, e aplicar aos nossos dias, sem, contanto, mudar o sentido e o que Deus quer de cada ser humano. Só é possível com o Espírito Santo, sempre, tá bom? Muito bem, então é mais um desafio nesse mundo de tantas transformações e numa velocidade agora depois das mídias, né? Porque existe um mundo antes das mídias e um mundo depois das mídias, né? É outra realidade completamente, né? Meu Deus, é uma loucura. Então, nós temos aqui uma referência a Timóteo, né? E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, então, se alguém quer trabalhar para Deus, vamos resumir logo, tá? É algo excelente, se nós desejamos, tá? Porque Deus trabalha exatamente quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. E em 2 Timóteo vem essa palavra aqui que é muito também um desafio para nós, é estar aprovado por Deus, certo? O pastor pode aprovar, o irmão, a irmã, mas ser aprovado por Deus não é fácil, né? Porque Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, Ele é ilimitado, infinito, e nós somos limitados, finitos, não é fácil ser aprovado por Deus, né? Mas o Senhor com certeza nos ajudará com a presença do Espírito Santo. E os requisitos, irmãos, né? Para que um servo de Deus ele possa ser chamado, uns requisitos básicos aqui, requisitos básicos, tem muitos, mas a maturidade espiritual e a experiência profundas, e as experiências profundas com Deus, né? Então, antes de nós querermos, assim, querer um cargo, querer uma posição, querer um título, querer um ministério, antes, vamos conhecer o dono dessa obra, né? Porque ninguém confiaria seus bens a uma pessoa que não conhece. Isso é razão, né? Então, em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Então, aqui eu marquei aí o exemplo, porque é outra característica de um líder, ele é exemplo, ele é exemplo. Esses dias me disseram assim: liga para o obreiro para ver se ele vem para o culto. Eu digo: não, já liguei muito, não é possível que eu tenha que pedir todo dia para o obreiro vir para o culto, meu Deus do céu, para a obreira, que é isso? E onde está o Espírito Santo, que não me move nem aí ao culto, que não me move às necessidades da igreja? Eu não posso pensar em chamada assim. Eu primeiro tenho que ir para a escola de Jesus, ir para a oração, ir buscar a Deus, tá bom? É assim que funciona, tá certo, amados? Glória a Deus. Vamos ao próximo slide.